pessoal, sou Natália Regina, estudante de criminologia e hoje eu estou aqui com a Tainara, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês. E gente, hoje nós vamos conduzir juntas o nosso podcast, um bate-papo gostoso aqui, que esse podcast vem com que nome? Vitimologia em Foco. Tem coisa boa para vocês aí, hein? Oi galera, eu sou a Tainara Rodrigues, eu também estou cursando criminologia. E o nosso podcast, como o próprio nome diz, né, traz como foco principal a vitimologia. Nós iremos abordar o tema junto com mais 3 participantes, tá? Afinal, esse é um assunto bem abrangente, né? Então, vale a pena conferir aí, viu? E se eu fosse vocês, ficaria aí até o final. E para começar o nosso podcast, eu vou usar aqui como referência um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, que aborda essa temática da vitimologia de uma maneira assim muito objetiva. Aí você vai me perguntar, Natália, o papel da vítima no contexto de um crime é essencial? Sim, gente, é extremamente essencial no processo de investigação criminal. Daí a importância, né, de nós estudarmos a vitimologia. Até porque nós estamos inseridos em uma realidade marcada por problemas de segurança pública. Nesse contexto, para que esse aspecto pudesse ter contornos mais científicos e aprofundados, foi criada então a vitimologia. Exatamente, Natália. E assim, entendendo que existem no âmbito da criminalística diversos perfis da vítima e que é necessário conhecê-los, visando, né, uma abordagem mais assertiva, os profissionais da área de segurança, como peritos, policiais e investigadores, podem obter dados mais precisos e relevantes sobre delitos, prestando assim mais atenção e mais assistência adequada às vítimas. Para entendermos melhor como surgiu a vitimologia, é necessário olharmos para a história do direito penal, que durante muito tempo manteve a sua atenção focada na figura do infrator, colocando ali a vítima num papel secundário. E aí, com base nesse sentido, seguem 3 momentos relevantes que nós vamos dividir com vocês. Fase da vingança ou da justiça privada. A vítima era protagonista da justiça, decidindo a punição individual, sem a intervenção de um poder central. Direito penal como administrador da justiça. Aqui, a vingança sem limites, ela é colocada de lado e a vítima passa a ocupar uma relação periférica em relação ao praticante do ato danoso. E por último, nós temos o pós-guerra mundial. Por causa do genocídio praticado contra os judeus e outros povos, o estudo da vítima e a sua relação com o delito e o criminoso passou a ser ampliado. E se vocês acharam que acabou por aqui, se enganaram. Agora nós vamos chamar os nossos convidados, né? Como já foi dito aqui no começo, vitimologia é um tema extremamente abrangente e os nossos convidados agora vão falar para a gente aí de outros tópicos importantes dentro deste tema de vitimologia. E eu chamo agora diretamente da cidade de Barueri, São Paulo, a nossa convidada Nicole Dalcin, que vai falar especificamente sobre o que é vitimologia primária. Nicole, seja bem-vinda. Diz pra gente, o que se entende por vitimologia primária? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicole e eu vim trazer um pouquinho do que é a vitimologia primária. A vitimologia primária é uma área de estudo dentro da vitimologia, onde ela investiga como a experiência de ser vítima de crimes ou agressões pode impactar a vida das pessoas no momento em que isso ocorre ou logo após, tá? A vítima ali, ela pode ter vários impactos, né? Sendo eles psicológicos, físicos, emocionais, sociais. E a vitimologia busca entender as diversas formas como a vítima ela lida com essas consequências. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre um assalto, ela pode ter diversas reações ali no imediato, como medo e ansiedade. Claro que se tiver uma agressão, também um dano físico, como ferimentos. Além disso, pode haver traumas, como o medo de sair de casa, a ausência no trabalho, caso tenha sido um crime mais violento, né? Esses efeitos, eles podem ser passageiros,
como não podem, tá? Eles podem afetar, sim, a vida da vítima ali num cotidiano bem duradouro. A vitimologia primária, ela também está preocupada em entender e identificar o perfil das vítimas, tá? Entender quais são os fatores que levam certas pessoas a ficarem mais vulneráveis a sofrerem vitimização, tá? Seja por idade, gênero, condição social, econômica, existe todo um estudo onde tenta entender essa vulnerabilidade, tá? Além disso, investiga as reações da sociedade, das instituições diante essas vítimas, como elas são tratadas pelos policiais, quais os papéis de serviço do apoio psicológico, como a mídia e a comunidade percebem essas vítimas, tá? Essas são algumas questões abordadas pela vitimologia primária. Em resumo, a vitimologia primária, ela não busca apenas compreender o sofrimento imediato da vítima, mas também promover e prevenir novas vitimizações, criando um ambiente mais seguro e solidário, tá? Nicole, com base no que você nos disse, quais são os principais impactos físicos e psicológicos que a vitimização primária pode causar em uma pessoa? Vamos lá, quando uma pessoa é vítima de um crime, os impactos eles podem ser diversos, tanto quanto físicos como psicológicos. Vamos começar falando dos impactos físicos, tá? Quando uma pessoa sofre uma agressão diante de um assalto ou um acidente, o corpo ele pode ser diretamente afetado, tá? Como ferimentos, cortes, fraturas, lesões mais graves. Além disso, a vítima ela pode desencadear problemas de saúde, como dores crônicas, distúrbios alimentares, insônia, resultante do estresse causado. Agora, os impactos psicológicos, tá? As vítimas frequentemente enfrentam consequências emocionais profundas, o que pode causar um estresse pós-traumático. A pessoa ela pode ter flashbacks, pesadelos, medo, insônia e ansiedade de que aquilo se repita novamente, tá? Então, o impacto psicológico, ele vem ali como algo muito comum na vítima, tá? Depressão e ansiedade também, né, são comuns, criando um ciclo de desesperança e medo. Outro efeito psicológico bastante importante de citar é a culpa, principalmente em crimes como abusos sexuais e violência doméstica, tá? Onde a vítima, ela internaliza esse trauma e como se a responsabilidade fosse dela. E esses impactos, tanto físicos quanto psicológicos, eles podem ter ali um efeito duradouro e que pode durar semanas, meses e anos, depende da gravidade da vitimização. E como a natureza do crime influencia a intensidade e a duração dos efeitos da vitimização primária? O crime ela tem tudo a ver com o impacto na vítima. Crimes mais violentos, como os homicídios, agressões, sequestro, têm um impacto enorme, tanto físico quanto psicológico, tá? As vítimas elas podem sofrer lesões graves e no lado emocional, um transtorno pós-traumático que pode vir durar muito tempo, tá? Já em crimes sexuais, como abuso ou estupro, os efeitos psicológicos podem ser ainda mais duradouros, tá? A vítima ela ali pode ter um sentimento de vergonha, de culpa, dificultando muito a recuperação, que a vítima ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, de apoio emocional ali durante anos para entender que o que aconteceu não foi culpa dela, tá? Por outro lado, os crimes patrimoniais, como furtos ou roubos, não costumam envolver violência direta. Pode sim acontecer ali uma luta corporal, mas não é uma regra. Normalmente, esses tipos de crime, eles causam uma reação ali de medo, de ansiedade, né? Mas eles costumam não ser tão duradouros como os outros tipos de crime, tá?
Gente, então deu para entender que vitimologia primária é aquela pessoa que foi diretamente atingida pelo crime. Gente, continuando aqui o nosso podcast Vitimologia em Foco, eu chamo agora a nossa convidada especial, ela, sangue azul da realeza, com esse nome complicado, Aline Hillesheim, lá de Águas Mornas, Santa Catarina, e que vai falar pra gente sobre o que é a vitimologia secundária. Aline, diz pra gente, tudo bem? Diz pra gente aí, o que a gente pode entender sobre a vitimologia secundária? Pra quem não sabe nada sobre o tema, o que é que você pode explicar pra gente? A vitimologia secundária, ela analisa os danos que a vítima pode sofrer depois de ter acontecido o crime, que podem ser causados tanto por tratamento inadequado de instituições, quanto por julgamento da sociedade, ou até então falta de apoio de pessoas próximas. Isso acontece quando a vítima ela é desacreditada, quando ninguém acredita nela ou culpada pelo que aconteceu, até exposta de forma desnecessária, que causa assim um trauma maior do que o trauma já vivido. Por isso é tão importante a gente entender e combater a vitimologia secundária para a gente proteger as vítimas e garantir o apoio que elas realmente merecem. E para quem não conhecia o tema, depois dessa apresentação da Aline, ficou bem mais fácil, né, gente? Aline, depois de tudo que você nos explicou, de que forma a interação da vítima com o sistema de justiça criminal pode gerar a chamada vitimização secundária? Bom, isso pode acontecer quando as instituições elas tratam a vítima de uma forma insensível, de uma forma inadequada, como, por exemplo, com questionamentos invasivos ou repetitivos que fazem a vítima reviver o trauma, com desconfiança ou culpabilização da vítima. Exposição pública quando acontece uma divulgação de uma informação que era para ser sigilosa. Quando essas situações acontecem, elas podem agravar o psicológico da vítima, fazendo até com que ela se desmotive para ir atrás novamente da justiça. Gente, para encerrar aqui nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta para a Aline. Quais são as principais consequências da vitimização secundária para a recuperação da vítima e reinserção social? Prejuízo emocional. A vítima pode acabar desenvolvendo transtornos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, perda de confiança no sistema, né? A sensação de abandono pela justiça, ela pode acabar afastando ela até do processo. O isolamento social, né? A falta ali de apoio de pessoas próximas a ela, tanto o julgamento da sociedade pode acabar dificultando ela a reintegrar socialmente, né, de novo. Pode acabar ali também prolongando o trauma que ela sofreu, acontecendo uma dificuldade de recuperação. Esses impactos eles podem comprometer a qualidade da vítima, podem comprometer a capacidade de ela seguir em frente novamente. Então, gente, só para resumir aqui tudo que a Aline falou pra gente, para ficar mais fácil, né? Vitimologia secundária, basicamente, é o sofrimento adicional causado à vítima pelo próprio sistema que deveria protegê-la. Gente, para você que está aí sentado, continua aí, galera. Fiquem com a gente. Olha que legal, que delícia de conteúdo. Podcast de hoje, Vitimologia em Foco. E nós seguimos por aqui, né, Tainara? Sim, sim. Tá um tema bem complicado, mas... Mas tá rolando, tá fluindo, rolando, gente. Tá fluindo. Fica aí que tem mais. Gente, nosso podcast ele já tá chegando ao fim, né? Mas eu sei que vocês querem saber mais, então vamos lá. Eu vou chamar o Asaf, ele fala diretamente de Jacobina, Bahia, para falar sobre vitimização terciária. Asaf, muito obrigada pela sua participação. E eu já vou chegar perguntando, o que é vitimização terciária? Bem, para nós falarmos sobre ela, precisamos pensar no contexto em como a vítima se sente no pós-crime. E de imediato você deve ter pensado no sofrimento, né? Mas a dor, ela pode vir de várias outras formas. E uma delas é a vitimologia terciária, que nada mais é de quando a sociedade ou um grupo de pessoas próximas à vítima tentam revitimizá-la, sabe? É quando a vítima toma um segundo golpe, fora
do crime que foi acometido contra ela. Aí, gente, olha, depois de toda essa explicação que o Asaf passou aqui pra gente, já vou de pergunta boa pra você, Asaf. Como o estigma social associado a determinados crimes pode gerar a vitimização terciária? Boa pergunta, Nath. Bem, normalmente o estigma social ele é associado a crimes, principalmente de assédio, molestação e estupro de crianças, jovens e adultas do sexo feminino, né? Normalmente os alvos são esses, por conta do julgamento das pessoas, né? De tipo assim, comentários como: ah, mas só aconteceu porque você tava de roupa curta, só aconteceu porque você tava de vestido colado, só aconteceu porque você tava postando foto sensual nas redes sociais, né? Ocorre principalmente dessa forma. Asaf, vamos lá. E quais são as estratégias mais eficazes para prevenir e combater a vitimização terciária em uma comunidade? Eu acho que estrategicamente o foco tem que ser na sociedade, já que é lá que saem os principais julgamentos. As pessoas têm que entender que a vítima não tem culpa do crime que é cometido contra ela. Tem uma frase que um professor meu me disse uma vez, que é: o meu direito termina quando o seu começa. Mulher tem um direito. Vou falar principalmente baseado na minha fala anterior. A mulher teve uma luta até hoje, está tendo ainda, para poder ter os direitos que ela tem. E é muito ruim, não é humano a sociedade tratar como se ela não tivesse. Para as pessoas têm que entender que a pessoa pode se portar, se vestir como ela quer, desde que não infrinja os direitos dos outros. Ela tem que ter a segurança de sair na rua. Então, o foco principal tem que ser principalmente na conscientização da sociedade e reforçar em leis contra esse tipo de atitude, né? A gente pode falar até em preconceito, né? Contra esse tipo de preconceito. Então, acho que o foco tem que ser principalmente nisso, no fortalecimento do entendimento das pessoas do direito das vítimas. É isso que eu tenho a falar sobre. Desde já, muito obrigado pela oportunidade. Gente, então, resumindo, vitimização terciária é a vítima sendo culpada pelas pessoas ao seu redor após ter sofrido um crime. É uma coisa realmente bem chata, né? Complicada. Bom, e o nosso podcast, infelizmente, ele tá chegando ao fim, gente. E é isso, gente. Depois desse bate-papo enriquecedor, dessa conversa gostosa conduzida aqui por mim e pela Thay com os nossos convidados, com esse tema fantástico, né? Como eu falei para vocês, bem abrangente. Eu acredito que a partir do momento agora que vocês já têm consciência, né? Ciência do que é o tema, do que é que envolve a vitimologia, é necessário sim, gente, nós mudarmos o nosso olhar para construirmos uma sociedade mais justa, mais empática com essas vítimas de crime. Até porque nós não sabemos, né, quem pode ser a próxima vítima. Pode ser eu, pode ser a Thay, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Então fica aí a reflexão para vocês. E o nosso podcast Vitimologia em Foco se despede aqui desse jeito delicioso, cheio de conteúdos. Até a próxima, gente. Até mais, galera.